Olá, irmãos, paz. Eu sou o pastor Joel França, da IEQ, Templo de Adoração do Jardim Califórnia, e eu tenho uma palavra de Deus para você nesta hora. E hoje a palavra que nós vamos meditar é atitudes que levam à vitória. Nós sabemos que nos dias atuais, nos momentos que nós estamos atravessando, nós precisamos de tomarmos atitudes, de termos fé, confiança e esperança no nosso Deus, porque somente Ele é que pode nos auxiliar, é que pode nos abençoar neste tempo presente. Eu quero falar hoje de Davi, que é muito conhecido, aquela história de Davi e Golias, e Davi, ele tomou uma posição e uma atitude de fé, uma atitude de coragem, quando ele se apresentou ao rei Saul para lutar contra o gigante. Aquele gigante filisteu, que era um campeão de guerra, de luta, e eles estavam em frente ao acampamento, um do outro, e o povo de Deus ali, sendo oprimido, sendo debochado, porque não tinha uma pessoa que pudesse lutar com ele. E Davi foi visitar o acampamento, e quando ele viu aquela afronta do inimigo, ele falou: pode deixar que eu vou lutar com ele, e Israel vai prevalecer, o povo de Deus vai prevalecer. Acontece que em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 32, quando Davi disse a Saul: não desfaleça, não fique abatido o teu coração, que ninguém por causa desse filisteu, teu servo irá e vai pelejar contra ele. Então Saul ficou muito emocionado e disse: você não poderá pelejar contra ele, contra esse filisteu, não poderá ir para pelejar com ele, pois ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então, foi isso que Saul, o rei Saul, falou para o pequeno Davi. Muitas vezes, as pessoas até nos desencorajam para tomar uma atitude, uma posição, porque às vezes até para eles mesmos faltam fé, faltam coragem, falta tomada de posição, falta atitudes. Mas Davi estava certo, porque ele disse: eu estava trabalhando para o meu pai, cuidando das ovelhas, e o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu, disse Saul a Davi. Disse Davi a Saul, melhor dizendo. Então disse Saul: vai e o Senhor seja contigo. Então jogou toda a responsabilidade para Davi, aquele menino. E nós sabemos que atitudes liberam bênçãos de Deus.
atitudes de fé, de coragem, elas liberam as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus não pode fazer o que nós temos que fazer. O que você tem que fazer, Deus não pode fazer. Mas se você tem fé, se você toma uma atitude de fé, baseado na fé, na coragem, Deus abençoa, Deus faz a obra. O vencedor, ele reconhece seus pontos fracos e ele implementa os seus pontos fortes. Então ele reconhece o seu erro, o seu ponto fraco, e ele implementa os pontos fortes. Ele se aproveita, ele confia nos pontos fortes. Tem gente que só olha para os obstáculos, tem gente que só olha para os gigantes, tem gente que só olha para as coisas negativas, só olha para a afronta do inimigo. Então todos os irmãos de Davi, todo o arraial do povo de Deus ali, dos guerreiros, dos soldados, estava olhando para o inimigo, estava olhando para o grande obstáculo e a afronta daquele inimigo. Mas Davi, nós cremos que ele olhou para o Senhor, ele olhou para o tamanho do seu Deus, do Deus de Israel, e não olhou para o tamanho do gigante, daquele obstáculo, daquele opressor. Outro detalhe, as armas de Saul. Nós vemos no versículo 38, 39, do capítulo 17, que Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que quer dizer essa palavra? Davi não conseguiu usar as armas, as vestes, a couraça, o capacete de Saul, porque as armas dos outros não servem para nós. Cada um tem que tomar posse das suas armas espirituais, que é a fé, o escudo da salvação, o capacete da salvação, enfim, o peitoral, as lanças, mas espirituais, e cada um tem que adquirir as suas, porque assim como o armamento de Saul não serviu para Davi, assim também as armas de outros não servem para nós. Então, como o gigante vinha e afrontava Davi, e disse para ele: eu sou algum cão para lutar com esse menino? Que nem conseguia andar com aquelas armas, e foi afrontando. Mas Davi tinha a sua funda, e com 5 pedrinhas que ele pegou lá no ribeiro, no rio, na beira do rio, ele veio então e falou para aquele gigante que veio e se aproximou dele: você vem a mim com espada, você vem a mim com armas,
Você vem a mim com o seu poder, com a sua força, com a sua fama, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E tomou o seu cajado na sua mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, saber, no surrão, e lançou a mão na sua funda, e foi e aproximou-se do filisteu. Então, quais foram as armas que Davi usou? As armas que ele tinha. O que eram as suas armas? Era o cajado, que é a autoridade espiritual do pastor, 5 pedrinhas, chamadas seixos do ribeiro, que ele foi lá, e somente com uma pedrinha, que é símbolo de poder, de firmeza, e a menorzinha, a pequena que ele pegou, é símbolo da fé, porque a Bíblia diz que nossa fé for como um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, afasta daqui, e ele há de obedecer. Então aqui simboliza a fé, e simboliza a pedra, o Senhor Jesus, que é a pedra principal da esquina. E nós vemos, a partir do versículo 41, que ele foi desprezado. Davi foi desprezado. Versículo 41. Como já antes ele havia sido no dia da sua unção. Ele foi desprezado mas daí o seu pai lembrou dele que estava no campo. O filisteu veio, chegando a Davi, e que levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu, e vendo Davi, desprezou, porquanto era mancebo, quer dizer, moço, menino, ruivo e de gentil aspecto. Então veja bem, as pessoas ruivas eram desprezadas naquele tempo. É uma discriminação, né? E ele foi desprezado por esses problemas, vamos dizer defeito, porque Deus o fez assim, mas por esses problemas físicos, pela aparência física. Muitas vezes você é desprezado por essas aparências, pela sua aparência, porque quando Samuel foi ungir Davi, Deus já falou para o coração dele, falou: olha, não olhe para a aparência, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o seu coração, Deus para o nosso coração, Deus olha o nosso coração. Então, sendo afrontado, o que Davi fez? O que Davi fez? Qual a atitude de Davi? Era desprezado, o filisteu chamou ele de cão para vir com ele com um pedaço de pau, desprezou o seu cajado, a sua autoridade, por ele ser um pequeno pastor de ovelhas, o amaldiçoou o seu Deus, mas o filisteu disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho em nome do Senhor. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus
darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós estamos vivendo, amados, um momento tão complicado da nossa história, da nossa vida, e só mesmo crendo em Deus, somente tendo Deus na nossa vida, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é que nós possamos prevalecer. E Davi tinha toda essa fé no seu coração, a presença de Deus, a certeza que Deus ia livrá-lo. Então Davi pegou a funda, colocou uma pequena pedrinha e arremessou sobre o gigante. E aquele gigante caiu, aquele grande gigante caiu. Mesmo que você esteja atravessando problemas, dificuldades, tristeza e angústia neste momento, mas o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, há de abençoar, há de te auxiliar, há de fazer a diferença na sua vida. Basta você tomar uma atitude de fé, como Davi, ter uma atitude de coragem. Muitas vezes precisa para nós é coragem, é fé, para nós tomarmos uma atitude de vencedor. Que você, nesta hora, com esta palavra, a vitória de Davi está no versículo de número 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, o feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a sua cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. É esse Deus que coloca o seu inimigo em fuga. A palavra de Deus diz que o inimigo pode vir contra você, o gigante pode vir contra você, mas ele vem por um caminho e há de fugir por 7 caminhos. Que a bênção de Deus, que a proteção do Senhor esteja na tua vida, esteja no teu lar, esteja no teu coração, para todos aqueles que crê, que tomam uma atitude de fé e de coragem na presença de Deus, em qualquer das situações. A boa mão do Senhor há de estar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aproveitando este momento que me é concedido, eu quero fazer uma oração em teu favor, em favor da tua vida, da tua família, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora com essa pessoa que está me ouvindo e me vendo, que a boa mão do Senhor seja estendida poderosamente, trazendo a paz, a saúde, a cura, a libertação. Que haja uma visitação agora, toda especial, sobre esta pessoa, e que a boa mão do Senhor há de abençoar os enfermos, os aflitos, os desempregados, aqueles que estão atormentados no sofrimento, na dor, no luto, na angústia, na tristeza. Que o Senhor agora cubra todas essas pessoas, todos nós, com o seu manto sagrado, e nos abençoe, e nos dê livramento, e nos dê vitória, como a vitória de Davi, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.